Quer saber tudo sobre os blocos econômicos, tipos, características, exemplos sobre esses blocos? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre uma das principais características aí do processo de globalização, dessa integração econômica e tal, que é a formação dos chamados blocos econômicos. Ele não é, assim, pós-década de 90, já começou a formar alguns mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ele é uma característica própria da década de 90, tá? Mais intensidade. Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, aulas completas aqui no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o Ricardo conta muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Deixa seu like, promete? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Quando a gente vai começar então a discutir blocos econômicos, primeiro eu vou passar para vocês a definiçãozinha. A definiçãozinha é um acordo supranacional, ou seja, um acordo que envolve mais de um país, beleza, óbvio, tá? Que prevê, no mínimo, ou seja, pode ter um bloco econômico que seja ainda mais complexo que isso, mas tem que ter, no mínimo, a livre circulação de mercadorias. Isso aqui é um ponto bem importante. Como assim, professor, a livre circulação de mercadorias? Geralmente, quando você fala que um produto ele vai sair de um país e entrar em outro, ele vai pagar um negocinho que a gente vai chamar de barreiras alfandegárias. Eita, professor, o que é isso? Vou dar um exemplo aí para vocês, vai. Imagina, espera um pouquinho aqui, alfandegárias. Imaginem vocês, por exemplo, sei lá, que você vai para os Estados Unidos. Aí quando você vai para os Estados Unidos, você vê lá aquele monte de roupa, principalmente em Miami, né, que é um lugar mais barato nos Estados Unidos, tem menos impostos e tal. Um monte de coisa baratinha, tudo tal, beleza. Aí você diz, nossa, que legal, umas camisetas aqui super chique, da Gap, da Hollister, da Abercrombie, custando, sei lá, $3. Se for fazer a comparação, né, vamos pegar um dólar aí a 5,5, mais ou menos uns R$20, vai, mais ou menos. Bem esquemático, tá? Uns R$20 numa camiseta. Só assim, nossa, que sensacional. Mas calma aí. Se essa camiseta entrar no mercado brasileiro, vocês acham efetivamente que ela vai estar custando R$20? Não vai. Por quê? Porque além de todo o custo de transporte que tem, a logística, tudo tal, o Brasil, ele cobra um negocinho chamado de barreiras alfandegárias. Que se eu tivesse que sintetizar para vocês em uma única palavra, seria imposto. O imposto que um produto paga para sair de um país e entrar em outro. Geralmente isso aqui é cobrado como uma forma de protecionismo econômico. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou dar o exemplo aqui do Brasil, não tenho nada contra essa marca, tá? Imagina que você pega duas camisetas, uma da Abercrombie, super chique e tal, não sei o que lá, e uma da Marisa. Nada contra a Marisa, tá? Tem muita gente que usa, eu mais ou menos, né? Compro camisa da Riachuelo, da Renner, sempre essas marcas aí. Aí o que acontece? Imagina que uma camiseta da Marisa tá ali, custando R$25, R$30. A qualidade não é assim, nossa, que qualidade, uma qualidade meio questionável. Se viesse uma camiseta da Abercrombie, que é uma qualidade melhorzinha, a R$25 também, o que ia acontecer? Você pode escolher a R$25 uma camiseta da Marisa ou uma camiseta da Abercrombie. O que você vai preferir? A da Abercrombie, obviamente. A qualidade é melhor por um preço menorzinho. O que o Brasil faz então? Para proteger a nossa indústria, a nossa agropecuária local, a gente sobretaxa produtos estrangeiros. Então a gente coloca um imposto lá de, sei lá, 50%, 60%. E aí essa camiseta, quando entrar no mercado brasileiro, vai estar custando, sei lá, R$60. E aí você compara, bom, tem a camiseta da Marisa, que é meio ruinzinha, mas está só R$25. E tem a camiseta da Abercrombie, que é bem melhor, mas está custando 60. Várias pessoas vão querer optar pela questão econômica. Percebe como essas barreiras alfandegárias, imposto, é uma forma de você proteger a produção nacional? Os países desenvolvidos, eles fazem muito com isso, com as questões agropecuárias. Então eles colocam impostos, fazem subsídios agrícolas, ajudam os agricultores locais, fala que não vai comprar produto brasileiro porque a carne é de papelão, porque, sei lá, tem exploração de mão de obra. O protecionismo é uma coisa muito comum na economia mundial. Até existe a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que tenta regular esse tipo de medida. Mas a gente está percebendo, principalmente agora, o Trump talvez seja o expoente, que essas barreiras alfandegárias estão cada vez mais destacadas. Beleza? Quando eu falo para vocês, então, de bloco econômico, os países, eles decidem que eles vão, no mínimo, eliminar as barreiras alfandegárias. Ou seja, para um produto, vou dar um exemplo, Mercosul, vai. Para um produto sair do Brasil e entrar na Argentina, sem barreiras alfandegárias. Deveria ser assim, pelo menos, tá? Já vi que não é bem. Para um produto sair de não sei onde, enfim, eliminam-se as barreiras, livre circulação de mercadorias. Tá, professor, beleza, entendi. Quer dizer, então, que, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu sei que vocês já ouviram falar disso aqui. Já ouviram falar dos
BRICS. Não viram? Ô, professor, já ouvi falar, né? Brasil, Rússia, Índia, China e S de South Africa. Professor, bloco econômico isso aqui, né? Não, não. Ó, risca isso da cabeça de vocês. Os BRICS, eles não são bloco econômico. Por quê? Para ser bloco econômico, tem que ter pelo menos a livre circulação de mercadoria, certo? Os BRICS, eles nada mais são do que um conjunto de países emergentes que se reúnem periodicamente para ficar definindo políticas públicas em comum. Esses BRICS, inicialmente só chamado de BRIC, eles começaram a fazer muito sucesso nos anos 2000, quando os países emergentes estavam, nossa, são os países do século XXI. Uma agência de investimentos chamada Goldman Sachs, ela foi lá e falou assim, gente, ó, os países para vocês investirem e ganharem dinheiro é Brasil, Rússia, Índia e China. Esses países gostaram tanto desse acrônimo, né, dessa denominação, que começaram a fazer reuniões periódicas. Mas eles não têm um programa de livre circulação de mercadorias. Então não, eles podem ser um bloco político, eles têm até um banco comum entre eles, tá? Então pode ser um bloco político, mas bloco econômico não é, beleza? É um dos erros mais comuns que a gente tem. Quando eu falo para vocês das vantagens, por que começou a aumentar bastante, né, esses blocos econômicos? Principalmente depois da década de 90. A década de 90, que foi a década não que começou, mas que intensificou a globalização. Queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, acaba essa disputa socialismo e capitalismo, e a gente tem um mundo que está tentando se globalizar. Dois são os pontos mais importantes. Primeiro, a questão do aumento da troca de mercadorias. Galera, trocar mercadoria é uma coisa benéfica, tanto para quem vende quanto para quem compra. Quando você está comprando uma mercadoria, o que você está falando é que, sei lá, eu tenho R$10 e eu vou comprar um tênis. O que está simbolizando essa troca? A gente não pode esquecer que R$10 também é mercadoria, uma moeda é mercadoria. Eu estou falando que eu que estou comprando, prefiro um tênis do que R$10. Então é uma relação benéfica para mim. O cara que está vendendo tênis está falando, olha, para mim, eu prefiro R$10 do que um tênis. Percebe que é bom para os dois? O cara que está vendendo prefere os R$10 e o cara que está comprando prefere o tênis. É uma troca que gera valor para todo mundo. Ou seja, quanto mais a gente tem troca de mercadorias, e isso possibilita muito, né, com essa livre circulação de mercadorias, melhor é para todas as economias. Pensa, por exemplo, no caso do Mercosul de novo. Brasil se deu bem, Argentina se deu bem, o Paraguai se deu bem. É benéfico para todo mundo. E claro, a questão de aumento desses investimentos estrangeiros. Isso aqui é uma coisa que geralmente a gente esquece. Vou dar o exemplo do Mercosul de novo, tá? O Mercosul hoje, que é formado, os membros efetivos, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Venezuela, que está suspensa por não respeitar a democracia e os direitos humanos. Convenhamos que, beleza, né? Tá certo. Vamos pegar o Uruguai. O Uruguai é um país, galera, minúsculo, minúsculo. Imagina um investidor do mundo que queira colocar a sua indústria. Aí ele começa a observar vários países. Ele pensa assim, bom, se eu colocar no Uruguai, eu vou ter acesso ao mercado consumidor de menos de 10 milhões de pessoas. O estado de São Paulo tem 42, percebe? Fala assim, não, o Uruguai acho que não é muito atrativo não. O Uruguai, como é muito pequenininho, não recebe muitos investimentos estrangeiros. Mas agora, o Uruguai está num bloco econômico. Aí, opa, se eu abrir a minha indústria no Uruguai, já que o Uruguai pertence ao Mercosul, eu vou ter acesso ao mercado brasileiro, ao mercado paraguaio, ao mercado argentino e talvez, né, um dia, o mercado venezuelano. Percebe como aumenta o interesse dos investimentos estrangeiros? Quando você faz parte de um bloco econômico, você aumenta o seu mercado consumidor. Você aumenta a possibilidade de vendas do seu país. Então você se torna muito mais atrativo para o capitalismo, tão concorrencial, tão globalizado como ele é hoje. Esses são os dois pontos positivos, belezinha? Só que, obviamente, existem vários tipos, né? Desde o mais simples até o mais complexo, que é isso que eu vou passar para vocês. Mas antes, ó, tira um print aqui. Bom, então explicando aqui quais são os tipos de blocos econômicos e as suas principais características, a gente tem 4 tipos principais. A zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união monetária. Eu coloquei em ordem para vocês de grau de complexidade. Então vou colocar o A, a zona de livre comércio, é o mais simplesinho de todos, e a partir do momento que eu for colocando o B, o C e o D, sempre vai ser assim, por exemplo, a zona de livre comércio. A união aduaneira é uma zona de livre comércio mais alguma coisa. O mercado comum é a união aduaneira mais alguma coisa. A união monetária é o mercado comum mais alguma coisa. Então, esse grau de complexidade, ele vai sendo colocado de acordo com a integração que existe. É nítido, por exemplo, se a gente pega o NAFTA. Peraí que você não é inglês, hein? North American Free Trade Agreement. Ou seja, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que aliás foi bastante modificado, a gente já vê isso. É um acordo que existe entre México, Estados Unidos e Canadá.
Galera, é um bloco econômico. Só que concorda que é um bloco econômico muito mais simples do que é, por exemplo, a União Europeia? Obviamente. A União Europeia tem livre circulação de pessoas, existe um exército comum, um parlamento comum, um banco central comum, coisas que não existem, por exemplo, no NAFTA. Então, por isso que eu falei para vocês, existem graus diferentes de complexidade. O mais simplesinho que tem é a zona de livre comércio. Nessa zona de livre comércio, o único proveito, a única vantagem é a eliminação das barreiras alfandegárias, ou seja, aquele imposto que você paga para um produto sair de um país e entrar em outro. O maior exemplo que a gente tem no mundo, não é o único, óbvio, é o que mais existe, a zona de livre comércio, mas o maior exemplo que a gente tem hoje é o NAFTA, que eu falei para vocês, North American Free Trade Agreement, ou seja, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. É formado por países Estados Unidos, USA, México e Canadá. Tá, professor, beleza. E daí? E daí que existe uma livre circulação de mercadorias em todos esses países. Para vocês terem uma noção, no México, mais ou menos 65 a 70% do mercado externo mexicano é dos Estados Unidos. Por isso que quando a gente teve a crise de 2008, que é uma crise gigantesca nos Estados Unidos, né, estouro da bolha imobiliária e tal, um dos países que mais sentiu foi o México, porque se os Estados Unidos não está bem, o México, consequentemente, não está bem também. Mesma coisa o Canadá é um pouco menos dependente, mas a dependência ainda é bastante gigantesca. Acontece que nós tivemos em 2017 a eleição dele, Donald Trump. E o Trump, vocês sabem que ele é um cara que se colocou com duas plataformas de governo. Let's Make America Great Again, isso é muito mais nas questões geopolíticas externas. Ele falava que o Obama era um fraco, deixava o Irã crescer, a Rússia crescer, tudo tal. Então os Estados Unidos precisava ser mais imponente do ponto de vista externo. E America First, ou seja, vou primeiro pensar nos interesses americanos e depois dos outros países. E os Estados Unidos, ele tem uma característica que é uma balança comercial muito negativa. Ou seja, os Estados Unidos muito mais importa coisas do que exporta coisas. E isso faz com que os norte-americanos percam dinheiro. E aí o Trump começou a observar, bom, por que isso acontece? Já sei, porque os Estados Unidos, ele fica importando produtos de outros países sem nenhum imposto. E aí ele começou a observar, bom, deixa eu colocar, por exemplo, cotas de importação no Brasil. Ele colocou cotas de importação do nosso aço e do nosso alumínio. Com a Argentina, com a União Europeia ele fez isso, com o Japão ele fez isso, desagradou bastante, né, os países. Com o NAFTA ele fez isso também. E aí, o NAFTA, que era um acordo de livre comércio, hoje a gente não pode mais chamar de livre comércio, porque existem sobretaxas de alguns produtos agrícolas, de alguns produtos minerais. A gente fala que hoje o NAFTA, ele praticamente não existe mais. Ele foi substituído por um novo acordo econômico que não tem a livre circulação de mercadorias, porque os Estados Unidos sobretaxa México e Canadá e uma série de produtos chamado de UNSCA. Eu particularmente preferia a NAFTA, tá? US, Estados Unidos, México e Canadá. Obviamente, isso foi partido do... Professor, mas o México e o Canadá aceitaram essas sobretaxas? Dá uma solução para mim. Imaginou se o México falar, não aceito. Beleza, então beleza, então você perde esse bloco econômico, você perde 65% do seu mercado consumidor. Percebe como é maléfico? Então não é que México e Canadá gostaram dessa troca, mas como os Estados Unidos é o país mais poderoso do bloco, obviamente ele tem um poder de barganha muito maior. Aliás, dica para vocês, em blocos econômicos, geralmente o país que é mais forte se dá muito melhor do que os outros países. Na União Europeia, a Alemanha se dá muito melhor do que Grécia. No NAFTA, Estados Unidos se dá muito melhor do que México. No Mercosul, o Brasil se dá muito melhor que o Uruguai. Isso é uma premissa bem importante, tá bom? Para vocês terem uma noção de como era importante esse bloco econômico, até se constituiu na fronteira norte do México um tipo de indústria chamado de indústria maquiladora ou montadora. Qual que é a ideia? Quando abriu essa zona de livre comércio com o NAFTA, as produtoras americanas perceberam que nos Estados Unidos o custo de produção é muito alto, salários muito altos, não pode poluir, o aluguel da terra é muito caro, a fiscalização é muito alta também. O que essas produtoras, essas montadoras, principalmente automobilísticas, fizeram? Elas foram lá e se colocaram bem na fronteira norte do México. Então imagina, se eu fizer um mapinha aqui, esquemático, hein? Você sabe que é bem esquemático o mapinha. Isso aqui é o México, isso aqui é os Estados Unidos. Nossa, pessoal, igualzinho. Olha o muro aqui, ó. Brincadeira. Então a gente tem aqui o México e aqui os Estados Unidos. O que acontece? Os produtores norte-americanos, eles perceberam que era muito mais caro produzir nos Estados Unidos.
eles transferiram a sua produção para essa fronteira norte do México. Então, cuidado. A sede da indústria, a parte da gestão, da produção de tecnologia, conhecimento, Vale do Silício, que produz realmente o negócio, está nos Estados Unidos, mão de obra qualificada. Mas a parte da produção, a montadora, por isso que chama de maquiladora, não produz nada, só monta, só precisa de mão de obra. Ela se transferiu para a parte norte do México. E aí essas indústrias produzem aqui e revendem os seus produtos lá para os Estados Unidos, tá? Percebe que isso só pode ser feito porque existe uma zona de livre comércio, porque senão não valeria a pena. A indústria viria aqui para o México, produziria no México e teria que pagar imposto para vender para os Estados Unidos. Mas não, é uma zona de livre comércio, belezinha, sem grandes problemas. Tudo bem? Percebam como a zona de livre comércio, o que ela fez? Ela fez com que tivesse uma concentração industrial aqui muito grande, uma urbanização aqui muito grande, consequentemente, e uma ocupação significativa. E aí, claro, você deixa muitos mexicanos próximos da fronteira, vivendo próximo do sonho americano, a tentativa de imigração ilegal aumentou bastante também. Por isso que o Bill Clinton, na década de 90, construiu parte do muro e o Trump pede para o Congresso, desde que ele foi eleito, para reforçar esse muro que já existe, tá? Mas percebam como é muito simplesinho, né? Não tem a livre circulação de pessoas. Acho que é bem nítido, né? Não existe a livre circulação de pessoas. O mais complexo que tem, aí, né, já saindo da zona de livre comércio, é a União Aduaneira. A União Aduaneira, a gente tem uma zona de livre comércio, ou seja, eliminação das barreiras alfandegárias, tudo vai ser comercializado livremente, mas essa TEC. Professor, o que é a TEC? TEC é a abreviação de Tarifa Externa Comum. O maior exemplo que a gente tem, já vou explicar para vocês, é o Mercosul. Mercosul que é formado por Brasilzão, é nós, Argentina, nossos queridos irmãos, né? Eu sei que a gente ama eles assim tal, Uruguai, o Paraguai e a Venezuela. O último país a entrar no bloco e o país que está suspenso também. Porque grande parte desses blocos, uma das premissas é que você tem que manter uma economia de mercado, Venezuela não mantém, e que você tem que respeitar a democracia e os direitos humanos. A Venezuela, como não respeitou, está suspensa temporariamente do bloco. Beleza. O que acontece, galera? O que seria essa TEC, né? Essa tarifa externa comum. É uma tarifa externa comum para produtos que vêm de fora do bloco. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Vamos desconsiderar a Venezuela, tá? Que está suspensa. Beleza. Vou imaginar que, sei lá, um produtor americano que produz uma camiseta legal vai colocar seu produto em algum país do Mercosul. Se ele colocar no Brasil, o Brasil ele coloca, de fora do bloco, hein, 20% de imposto. A Argentina coloca 18%, o Uruguai coloca 16% e o Paraguai coloca 10%. O que esse produtor americano vai ver? Bom, independente do país que eu colocar, eu vou ter acesso ao mesmo mercado consumidor. Beleza. Só que se eu colocar pelo Paraguai, a tarifa externa que eles colocam para mim é de 10%. Ou seja, meu produto vai ter maior competitividade dentro do Mercosul. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai colocar seu produto pelo Paraguai. O seu produto vai ficar mais barato e vai ter acesso ao Mercosul inteiro, zona de livre comércio. O que os outros países vão ter que fazer? Para também atrair investimentos, o Brasil vai ter que baixar essa taxa de 20%, a Argentina tal, e vai ter uma concorrência. Percebe que se eles não definem uma tarifa externa comum, a tendência é que os países cada vez cobrem taxas menores para produtos estrangeiros, prejudicando a sua produção interna, fazendo quase como um bloco econômico do mundo inteiro, o que não é benéfico para eles. Eles não querem quebrar, né, a produção local deles. Então eles definem uma tarifa externa comum. É mais ou menos como se fosse um cartel de tarifas. Eles definem uma tarifa que todos os países vão ter que importar os produtos. Então, sei lá, quer entrar uma camiseta dos Estados Unidos? Beleza. Independente de qual país entre, vai ser cobrada uma taxa de 25%. Pronto, se entrar pelo Paraguai, Uruguai e tal, beleza. Surge uma dúvida, assim, ó, uma dúvida bem legal. Se não tem concorrência entre taxas, qual que vai ser o destino preferencial dos investimentos estrangeiros? O local onde tenha o mercado consumidor maior, o local onde tenha melhor mão de obra, melhor meio de comunicação, melhor meio de transporte, o país que seja mais forte. Vamos pensar? Não que o Brasil seja, nossa, que referência, mas o Brasil é uma potência da América Latina. Então, essa TEC, quando você adota uma TEC, você faz com que os investidores não olhem mais para as tarifas. E aí os outros custos, as outras vantagens locacionais começam a fazer sentido.
tem energia, tem mercado consumidor, tem transporte, tem comunicação. E isso vai fazer com que o país mais forte, no caso o Brasilzão é nós, é que receba muito mais investimentos estrangeiros. Vocês sabiam que o Brasil ele é conhecido por ser um imperialista na América do Sul? Verdade. Da mesma maneira que a gente acusa os norte-americanos de serem imperialistas, os uruguaios, argentinos, paraguaios falam que a diferença entre o Brasil e os outros países é tão grande aqui na América do Sul que o Brasil passa a ser um império. E aí, o Uruguai depende do Brasil, o Paraguai depende do Brasil, a Argentina depende do Brasil, depende do nosso mercado consumidor. Ah, professor, mas é isso mesmo, a gente é mais forte. Beleza, né? Quando é a gente com os Estados Unidos, aí você reclama dos Estados Unidos. Quando é a gente com os nossos parceiros aqui, aí a gente tá certo porque a gente é maior. Olha essa hipocrisia aí, hein? Beleza? O Mercosul, na sua história, ele foi criado no Tratado de Assunção, que pertence, Assunção, né, capital do Paraguai, com uma zona de livre comércio, lá em 1991, somente com os membros plenos, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A coisa foi dando tão certo nesse momento de início da globalização pós-Guerra Fria, nova ordem mundial, que em 1995, aí sim, resolveram adotar a TEC, por pressão brasileira, tanto que o tratado foi em Ouro Preto, uma cidadezinha lá em Minas Gerais. Aí se transformou em uma união aduaneira. Lembrando que nós temos hoje no Mercosul, esses são os membros plenos, mas existem membros associados também. Os membros associados, eles não têm o respeito à união aduaneira, mas eles têm uma zona de livre comércio, de alguns produtos, não todos. Então Chile, Bolívia, por exemplo, eles respeitam ali um livre comércio com os países do Mercosul. Certo? Belezinha? Professor, o Mercosul hoje, tá bom, mais ou menos. O Mercosul, Brasil brigou muito com a Argentina na questão cambial. A Argentina falava, Brasil, você desvaloriza a sua moeda para prejudicar a nossa economia. Uruguai e Argentina brigaram também, porque o Uruguai queria fazer uma parceria com os Estados Unidos, a Argentina falou que não podia, isso era uma traição do Mercosul. O Paraguai, com seus produtos ali meio de qualidade questionável, inundando o mercado brasileiro, argentino, isso também traz uma série de brigas. Então o Mercosul hoje, ao pé da letra, não é mais um bloco econômico, porque não existe essa livre circulação de todas as mercadorias. Eu diria para vocês que hoje o Mercosul, pelas brigas políticas, pelas brigas regionais, é como se fosse, digamos, um conjunto de países que têm acordos econômicos. Claro que na sua provinha vai aparecer como bloco econômico, mas vocês têm que saber que o Mercosul hoje tem uma série de brigas, uma série de sobretaxas, porque esses países não conseguem se entender. Tudo bem? Mesmo assim, a Argentina ainda é o nosso grande parceiro comercial, nosso terceiro maior parceiro comercial, tá? Isso tem que estar bem nítido na cabeça de vocês. Beleza? Galera, tira um print aqui, ó. Vamos falar dos blocos mais complexos ainda. E os outros dois últimos tipos de blocos econômicos, que são o mercado comum e a união monetária. Muito cuidado porque eu falei para vocês na lousa passada, né, sobre o Mercosul, mercado comum do Sul. Ah, professor, mercado comum, então é um mercado comum. Não. O mercado comum do Sul, o Mercosul, ele é uma união monetária. Por quê? Porque para você ser um mercado comum, você tem que ser uma união aduaneira, ou seja, sem barreiras alfandegárias, tarifa externa comum e permitir a livre circulação de pessoas e serviços, ou seja, trabalhadores, tá? Ah, professor, mas pode. Eu, por exemplo, quando for para a Argentina, eu que sou elite burguesa econômica brasileira, vou para Argentina, Uruguai, Paraguai, eu não preciso de passaporte. Aliás, não sei exatamente quando você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele um pouquinho depois que o Ronaldinho Gaúcho foi solto lá do Paraguai. O cara foi preso por usar um passaporte falso para entrar no Paraguai, sendo que você nem precisa de passaporte para entrar no Paraguai, é só apresentar o RG. Mas tudo bem, beleza. Talvez, coloca aí nos comentários se o Ronaldinho já foi solto enquanto você está vendo esse vídeo, tá? O que acontece então? Pessoal, então é mercado comum? Porque tem a livre circulação de pessoas. Cuidado, o que existe entre os países membros do Mercosul é um acordo de livre circulação de turistas. E eu sei que é meio triste, pesado falar isso, mas turista, ele não pode ser visto como uma pessoa. Professor, como assim? O cara é quase como se fosse uma mercadoria, um investimento. Então o cara tá indo pra Argentina para gastar, para ver shows, para ver eventos, para o Uruguai, para o Paraguai, etc, tá? Então existe um acordo de cavalheiros entre os países do Mercosul para que não tenha necessidade de passaporte para incentivar o turismo. Mas se você for trabalhar na Argentina, se você for morar na Argentina, precisa sim de um visto, precisa de uma autenticidade de moradia ali, precisa de uma autorização do governo. Então o Mercosul não é um mercado comum, é uma união aduaneira. Não existe a livre circulação de pessoas e serviços.
É diferente do que acontece, por exemplo, na União Europeia. Na União Europeia, se você nasceu na Alemanha, você pode trabalhar na França de boa, sem necessidade de visto, trabalhar na Bélgica, nos Países Baixos, sei lá, na Itália. Não existe essa necessidade de visto ou para qualquer coisa para a moradia da pessoa, tá bom? O maior exemplo que a gente tem de mercado comum é o que a União Europeia era antes de 2001. Em 2001 é a data em que a gente vai começar a ter o euro circulando. E aí a gente já vai ter um bloco ainda mais complexo do que a União Europeia, do que um mercado comum, aliás, que passa a ser uma união monetária, que eu vou discutir com vocês logo menos, tá bom? Pessoal, mas todos os países que fazem parte da União Europeia têm essa livre circulação de pessoas e serviços? Não, isso é um ponto bem importante. A gente tem um acordo que foi firmado na década de 80, chamado de Acordo Schengen, que criou o espaço Schengen. Esse espaço, que é o espaço de livre circulação de pessoas e serviços. Então, por exemplo, existem países que estão na União Europeia, mas que não fazem parte do espaço Schengen. Sei lá, Romênia e Bulgária, por exemplo. O Reino Unido que está no processo do Brexit, né, saída do Reino Unido da União Europeia, ele nunca fez parte do espaço Schengen, tá? Mas pertencia à União Europeia. Romênia e Bulgária, Croácia também, Letônia, Lituânia e Estônia, são todos países que estão na União Europeia, mas não fazem parte do espaço Schengen, ou seja, não tem a livre circulação de pessoas e serviços. Da mesma maneira, existem países que não estão na União Europeia e fazem parte do espaço Schengen. E aí eu cito para vocês o mais clássico, que é a Suíça. A Suíça que é o país mais imparcial do mundo, mais neutro do mundo. A Suíça que na Primeira Guerra Mundial não participou, na Segunda Guerra Mundial. Isso porque a Suíça está no meio da Europa, hein? A Alemanha, a França, tudo acontecendo, explodindo. A Suíça lá de boa, neutra, sem participar. A Suíça não faz parte da União Europeia, mas como ela quer atrair turistas, trabalhadores, enfim, ela faz parte do espaço Schengen, tá bom? Ou seja, o espaço Schengen é o que permite a livre circulação de pessoas e serviços. Então não é a União Europeia que tem a livre circulação de pessoas e serviços. Isso é uma acochambração, uma aproximação assim, que pode causar problemas. O que existe é o espaço Schengen, que grande parte dos países que são signatários da União Europeia fazem parte. Belezinha? Beleza, professor. E aí a gente entra na União Monetária, que é o último tipo de bloco, o mais complexo de todos. É um mercado comum, ou seja, zona de livre comércio, tarifa externa comum, livre circulação de pessoas e serviços, e uma moeda única. Uma moeda única até com a instalação de uma possibilidade de um banco central, como efetivamente existe na União Europeia. De novo, professor, todos os países, todos os 27 países da União Europeia fazem parte da zona do euro? Não. Existem países que estão na União Europeia e não fazem parte da zona do euro. Vou dar exemplo para vocês o Reino Unido, né, que é o mais clássico. O Reino Unido, por mais que esteja saindo, ficou de 73 até esse ano, né, até 2020, sem ter o euro como moeda, era a libra esterlina. E existem países que não estão na União Europeia e que utilizam o euro. A exemplo de Montenegro, Kosovo, Montenegro. São países, a Macedônia também, né, se não me engano, são países que estão na zona do euro, usam o euro como moeda, mas não tem a livre circulação não faz parte da União Europeia. Professor, ter moeda única é legal? Eu diria para vocês, tem a parte positiva e a parte negativa. Qual que é a parte positiva, professor? Imagina, a circulação de mercadorias fica muito mais facilitado. Se eu sou da Itália, quero comprar um produto da Alemanha e eram moedas diferentes, o que eu tinha que fazer antes? Tinha que converter a minha moeda para dólar, comprar em dólar e aí a Alemanha convertia para a moeda dela. Hoje em dia, com euro, você não precisa mais fazer essa conversão. Facilita as trocas comerciais. Só que, em compensação, quando você tem uma moeda única, existe um probleminha que você perde muito poder de soberania nas escolhas econômicas. Vamos pegar o caso do Brasil, por exemplo. Se o Brasil decide que ele quer, por exemplo, exportar mais produtos, o que ele pode fazer? Ele pode fazer políticas econômicas para desvalorizar propositalmente a sua moeda. A gente vai ficar mais competitivo e vai exportar mais. Ah não, está muito barato a nossa moeda. A gente tem, por exemplo, que valorizar a nossa moeda para aumentar o nosso poder de compra, para não gerar tanta inflação e tal. O Brasil pode fazer políticas econômicas de valorização da sua moeda. Vamos pegar a Grécia. A Grécia hoje sobrevive como? Exportando uva, azeitona e turismo. Convenhamos que existem outros países, tipo Chile, Austrália, Estados Unidos, África do Sul, Argentina também, que exportam as mesmas coisas com uma moeda muito mais barata, ou seja, facilitando a exportação. O que a Grécia pode fazer? Chorar. Por quê? Não é ela que define o peso da sua moeda.
Quem define o peso da moeda da Grécia hoje é o Banco Central Europeu, que, convenhamos, é comandado pela Alemanha e pela França em segunda instância, mas principalmente pela Alemanha, que se beneficia de uma moeda mais forte. Seria desvantajoso. Então, quando você adota uma moeda única, você fica subordinado aos interesses políticos e econômicos de um banco central. E isso, aliás, é uma coisa que incomoda bastante a União Europeia. Vocês sabem, né, o processo do Brexit que está acontecendo. Eu não vou dar uma aula de União Europeia aqui, porque eu precisaria pelo menos de uns 50 minutos para discutir com vocês. Aliás, se vocês querem, deixa nos comentários se quer uma aula completa do histórico, desafios, características da União Europeia, que é um bloco super interessante, a gente tem que analisar, mas não na aula de hoje, tá? Vem acontecendo o tal do Brexit, essa saída. E outros países também estão nesse processo, talvez iniciando ano que vem, a Itália, por exemplo. Um dos principais motivos, aliás, até o Nigel Farage, que é um parlamentar super importante, favorável ao Brexit durante muito tempo, falou, é que eles amam a Europa, mas eles detestam a União Europeia. Eles detestam ficar subordinados a um parlamento europeu, a um banco central europeu, às políticas migratórias da União Europeia. Percebe? Então, a ideia da União Europeia, ela está quase saindo de uma união monetária. Está quase formando como se fosse um mega país. A ideia inicial da União Europeia era justamente essa, fazer como se fosse um mega país, né, tudo, e os países mesmo fossem como se fossem espécies de estados. Então você ia ter um exército comum, um parlamento comum, um banco central comum. Existem vários países hoje, nesse momento mais anti-globalização, mais nacionalista, mais conservador, que não estão gostando muito dessa ideia, estão rechaçando bastante essa ideia. Tudo bem? Belezinha? Deu para entender, galera? Se vocês querem uma aula de União Europeia, deixa nos comentários aí, que eu vou respeitar. Aliás, isso aqui foi muito pedido por vocês, por isso que eu trouxe aqui no canal. E acho que é isso aí, tá? Foi um prazer dar aula para vocês. Deixa o seu like, por favor. Compartilha com quem quer saber mais sobre o assunto. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!